sei se vocês conhecem uma ilha britânica no Caribe chamada Anguila. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão, alguém? Não? Ah, já ouviu falar? Vocês sabiam que todo país tem o seu domínio, né? Brasil é .br e cada país tem o seu. Vocês sabiam que Anguila é o país que teve o maior boom de domínios registrados por um único motivo? .ai. E as pessoas saem registrando empresas em Anguila, achando que o simples fato de colocar .ai no final da sua empresa transforma a sua empresa num potencial captador de investimento. Porque, pô, eu sou aí. A minha empresa não é .com.br, a minha empresa é seja lá o que .ai. É uma brincadeira, mas é uma provocação também para o próximo painel, AI na prática para startups e empreendedores, onde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tirar um pouco do hype, permitir que vocês não cometam o erro de colocar sua empresa em Anguila achando que isso vai resolver sua vida, e na verdade isso pode ser um tiro no pé, porque inclusive essa semana tivemos um fato que a gente vai comentar no painel sobre isso. Bom, como todos os painéis, rapidamente, se vocês puderem se apresentar, começando, obviamente. Super. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou a Camila, eu fiz Ciência da Computação na graduação e no mestrado. Acabei por uma questão de gênero entrando no mundo da educação. Eu era a única menina da minha turma. Na área de Ciências da Computação, temos pouquíssima diversidade. E aí, nessa necessidade de resolver problemas que não estavam sendo resolvidos, acabei empreendendo. E aí, logo na saída da faculdade, na USP, você podia fazer um negócio que chamava mestrado trilha no IME. E eu fiz o mestrado muito rápido e já saí do país. Fui trabalhar para uma Big Tech. Lá já estudava inteligência artificial, desenvolvimento web, enfim, sempre fui programadora, muito mais técnica do que empreendedora, mas no Vale do Silício, acho que algo me picou lá no meio, e eu percebi que dava para voltar para o Brasil e tentar fazer alguma coisa, e foi nesse contexto que surgiu a minha primeira empresa, chamava Ponte 21. A gente fazia MVPs em 8 semanas. A gente entregava um produto rodando para grandes corporações em 8 semanas. E a gente fez um framework, enfim. A gente diluiu ela quando a gente montou uma escola e decidiu que ela seria o nosso negócio principal. E assim nasce a Mastertech, que hoje se dedica a fazer o que a gente chama de upskilling e reskilling de grandes corporações. Então, falar de AI tem sido o meu dia a dia nos últimos 3 anos. Acho que depois da pandemia, a gente estava num papo muito de eficiência, né? E com um investimento muito alto em transformação digital, estruturação de dados, algo num passo um pouco mais controlado. Com o ChatGPT chegando, com todas essas inteligências estando disponíveis, acho que eu só falo nisso nos últimos 3 anos. Então, a gente tem acompanhado muito esse mercado. Espero poder dividir um pouco com vocês aqui o que a gente tem visto, o que a gente tem construído. Muito bom, obrigado. Eles são muito educados, a gente vai ficar até amanhã aqui no Por Favor. Vou tirar no Paro Ímpar. Obrigado pelo convite. Meu sotaque não é brasileiro, não sou brasileiro, sou mexicano. Minha escola, agora explico porque estou aqui no Brasil, mas minha escola é PepsiCo e Danone. E quando me dou conta do mundo corporativo, decido empreender há 17 anos lá no México, depois de estar em UK. E crio uma empresa de inovação e conheço a minha esposa é brasileira. E, bom, estou aqui há 15 anos. Isso é o que me trouxe aqui. Tive que vender minha empresa no México e empreender no Brasil, o mais difícil que tenho enfrentado na minha carreira há 15 anos. E, bom, sou sócio de uma agência de branding, design, inovação e pesquisa em toda a Latinoamérica, com 4 escritórios. E volví a empreender. Eu falo que estou voltando a empreender há 2 anos e meio, 3 anos, porque una agencia de branding, de innovación, de pesquisa, de design, con toda la llegada de la tecnología de inteligencia artificial generativa, uno se da cuenta que a empresa puede morir. Y entonces a gente tomó la decisión o nos tomamos la decisión como socios de cómo podemos reinventar nuestro negocio y cómo podemos reinventarlo de un jeito, creando plataformas o creando servicios que puedan matar nuestra propia empresa. Entonces fue un movimiento, está siendo un movimiento arriscado,
Mas 2 anos e meio, estudando todos os dias, 2 horas. Não sou de tecnologia, mas agora domino o tópico. Tenho criado já mais de 2 produtos de inteligência artificial generativa que apoiam a la empresa e que hoje está sendo vendido em empresas multinacionais, para empresas startups, para pequenas e medianas empresas. Uma delas é Personia, ¿no? E alavancando todo el poder de personas sintéticas y la evolución en agentes sintéticos para poder realmente gerar valor en las empresas. Essa é um pouco minha história. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Sou brasileiro, nasci na Zona Norte de São Paulo, especificamente no bairro do Limão. Estudei no Salesiano Colégio Santa Teresinha, uma escola de padre, muito jovem. Me dediquei aos estudos como uma boa professora, minha mãe. Meus pais se separaram, me vi muito sozinho nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, tive que buscar minha vida empreendedora. Eu digo que empreender é uma aptidão que você tem que exercer o tempo todo. Assim, fui até os 17 anos, virei evangelista da Microsoft, tirei minha primeira certificação com 16, 17 anos, aquilo para mim era o meu grande sonho. Fui evangelizar na Microsoft, levar Windows, acho que todo mundo que deve lembrar o Windows ME, foi um dos maiores desafios que a Microsoft teve internamente, mas aquilo me lembra sempre um e-mail que a gente recebeu do Bill Gates, que é comer o próprio pão. Aquilo leva até hoje, que é a gente desenvolver softwares e comer aquilo, e testar, e vivenciar dentro de casa e junto com os clientes. Conheci a Endeavor com 20 anos, tive que me emancipar. Minha mãe largou o emprego dos sonhos para poder empreender. Fui determinado e decidi empreender. Pode ter imaginar mãe e pai falando, você é maluco, louco, né? Largar o tal do emprego dos sonhos, mas aquilo me picava. Zona Norte de São Paulo, Sena, né? Para mim era uma inspiração, levar a bandeira do nosso país e construir propriedade intelectual. Assim foi a minha jornada. Montei a Semantics em 2010, voltando ali do Vale do Silício em 2008, subprime americana, escassez, economia, dinheiro. Obviamente aqui sobra e precisa inovar. E assim foi a jornada da Semantics. Evangelizo muito esse mercado de Big Data e Machine Learning. Na época a gente não falava muito AI, era muito mais Machine Learning. Em 2013 a gente fecha um grande projeto que é o Itaú, que era um Drive the Market, sabia que o restante ia ser follow. Veio o Bradesco, a gente entrega o Next, não sei se todo mundo aqui conhece, o Banco Jovem, digital. O Bradesco faz o primeiro investimento de uma startup com capital proprietário. Semantic escala internacionalmente, México e Colômbia. Na subsequência disso, a gente tem um propósito muito claro, que é impactar as vidas positivamente com dados, né, e AI. A companhia é muito assediada por aquisição, mas eu sempre sigo ali meus princípios e valores de buscar empreender, construir propriedade intelectual do nosso país, Brasil. A gente vai para uma caminhada de IPO, a gente consegue listar a companhia, talvez a última empresa nessa janela de capital barato, diria assim. Em 2022, se torna a primeira empresa da América Latina, Deep Tech, listada em Nasdaq, na maior bolsa dos Estados Unidos. Mas aquilo, de fato, queria falar de cultura aqui, né? Queria um outro desafio, ser uma empresa pública. E aí, em 2023, com essa necessidade de geração de caixa, acabar com esse mundo de cresce, 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 eu volto dos Estados Unidos por um propósito muito único, que é ajudar empreendedores brasileiros a percorrerem esse caminho. Monto um fundo de VCI com capital proprietário e com sócios, que é a REAG. E assim estou aqui nessa jornada, agora muito mais consistente de sustentabilidade para a companhia. Acho que esse é um pouco da minha história. Boa, muito bom. Bom, seguindo a provocação lá da Anguila, não sei se vocês viram uma notícia que saiu essa semana de uma empresa chamada Builder AI, que tinha uma proposta de valor, além de ter o ponto AI, levantou 445 milhões de dólares com empresas como Microsoft, por exemplo, dizendo que tinha uma AI que tinha um propósito específico, e aí depois descobriram que era uma farsa, que não era só a farsa do nome ou da proposta de valor, que na verdade tinham centenas de pessoas, inclusive em outro país, trabalhando, fazendo um trabalho manual, que não necessariamente era um trabalho ruim, mas a proposta de valor
era tudo automatizado e aí virou um caos. E isso aconteceu em várias outras. Essa é recente, foi dessa semana. Teve pessoa sendo presa nos Estados Unidos por atuar no mercado financeiro, que é mais regulado, porque em outros mercados você fala o que você quer, nada acontece. Foi presa porque dizia que atuava no mercado financeiro com AI e, na verdade, também era uma mentira. Eu trago esse ponto aqui para trazer para vocês, que é o seguinte, talvez algumas empresas e empreendedores foram pautados recentemente com o seguinte: se a sua empresa não tiver AI, você vai morrer. E outra, se você não tiver AI, você não vai levantar capital. Aí todo mundo correu para comprar os domínios, todo mundo mudou lá o discurso no site, mas na prática não é isso. Eu queria que vocês trouxessem, de uma forma prática, na opinião de vocês, o que deve ser feito para não ficar para trás e o que não deve ser feito para não correr o risco de ir pelo hype e até gerar uma frustração com clientes, investidores e por aí vai. A matéria-prima da inteligência artificial é o dado. Acho que essa é uma coisa que eu tenho trabalhado há muitos anos e que todo mundo agora começa, de fato, a entender de alucinação de modelos, a complexidade que você tem de pré-treinar, treinar modelos e colocar, de fato, em prática. Existe, claro, como qualquer inovação, um buzzword, onde todo mundo, de algum momento, quer se aproveitar, se beneficiar daquele momento, obviamente, aqui. Mas a gente não pode esquecer que essa matéria-prima é parte do seu diferencial competitivo e da construção de valor de uma inteligência. Modelos de LLM, SLM, VLLM e vários outros modelos que vão surgir, de fato, são alimentados por essa matéria-prima, treinados, e que o Gartner e o IDC colocam 84% dos dados ainda não estão de forma centralizada. Isso é um desafio enorme, que quando a gente começa a olhar modelos, alucinações, esse é o reflexo desse não governança, não gestão, não centralização dos seus dados de forma sem source of truth, que a gente fala, né? Ter um dado centralizado, confiável, para que você consiga treinar os seus modelos e buscar os seus retornos. Meu foco é enterprise, eu ajudo as maiores empresas de país, mercado financeiro e telecom e outros mercados. Eu vejo muita gente questionando como, de fato, o custo operacional vem aumentando versus o retorno sobre esse investimento. Então, acho que aqui tem, eu sempre falo, 4 camadas. O que você busca com uma IA? É buscar, primeiro, eficiência operacional. Segundo, aumentar o seu revenue. Terceiro, implementar isso dentro do teu core business. E quarto, criar novos produtos ou novos business em cima de AI. Pô, a minha cabeça, enquanto o Léo estava falando, a minha cabeça foi, acho que, para um lado diferente. Ele foi brilhante na explicação de como é que a gente pode criar produtos de IA, né, nas nossas corporações, nas nossas empresas, onde a gente trabalha, no nosso setor. Eu talvez iria para um recado mais direto. Não adianta tapar o sol com a peneira, está todo mundo usando. Pessoal, eu, às vezes, chego nos grandes bancos, como o Léo falou, eu também tenho uma rotina onde a gente faz desde o treinamento com os trainees até o treinamento com os board members dessas grandes corporações. E aí ainda existe uma dúvida, né? Lá em cima a turma está falando, não, a turma é proibido usar ChatGPT aqui. Amor, pode entrar com o celular na empresa. É proibido enquanto estiver na VPN, né? Enquanto você estiver logado. Mas se achar que o seu funcionário não está colocando, não está fazendo prompt, não está subindo documento, você está equivocado. Então, quando você fez a pergunta, Johnny, acho que na minha cabeça veio essa constatação. Está todo mundo usando. Talvez você não esteja usando, e aí você acha que, né, você emula isso para os seus funcionários, para os seus colaboradores e parceiros. Então, na minha opinião, o que você deveria estar mais preocupado agora, se você ainda não tem um produto de IA, é definir regras claras e transparentes, ter uma governança clara para o uso de AI. Ponto. Pode usar ou não pode usar ChatGPT aqui no escritório? Quando usar, vai ter que declarar? Não quero que use ChatGPT, pode usar o Copilot porque vai plugar no ambiente Pro, assim, assado. Se você não sabe fazer isso, procure quem sabe fazer isso. Já tem uma série de boas práticas, já tem muita coisa sendo testada, mas é urgente que você tenha uma política estabelecida. E isso vale se você é uma escola de dança ou se você é um grande banco
atualmente, assim. Porque não vai voltar, mesmo com o PL e com 1000 coisas acontecendo, é um ponto de não retorno. Então, segue as dicas do Léo se você quiser construir um produto, mas acho que para amanhã, chega no escritório e faz um boca a boca, pergunta se a turma usa. Se a galera já declarar que está usando, corre mais. Se a galera, não usa. Desconfia e escreve, põe no papel essa governança. Lá no escritório, a nossa política é tão clara quanto. Se você me falar que você usou, show. Se você quiser tentar passar que você não usou, principalmente para a criação de conteúdo, no nosso caso, né? A gente é uma escola, eu vivo de conteúdo. Eu vivo de produção de jornadas e experiências que, de fato, consigam mudar a forma como adultos veem a própria educação. Se eu terceirizar isso para uma inteligência artificial neste momento atual da IA generativa, que ainda é muito viesada, ainda é muito estereotipada, eu vou perder mercado. Então, não é proibido, na escola é proibido, na Mastertech não pode usar para esse tipo de cocriação. Para todo o resto, sair post de Instagram com erro de português, vai embora. Por quê? Não tem mais desculpa. A engenheira aqui já não comete mais erros de português, mesmo sendo péssima. Porque eu vou lá e eu sei que eu tenho o ChatGPT para corrigir a ortografia, isso é ótimo. Então, eu iria para esse lado, de criar uma política clara de onde você vai permitir, não vai permitir que as pessoas usem AI, quais dados você vai permitir que ela suba numa plataforma aberta, por exemplo, porque isso me dá um desespero. Assim. A galera tira a planilha e sobe no ChatGPT e pede para fazer análise, e essa planilha tem conteúdo. Tem dados, eu também sou meio desconfiada, né? Ela falou, nada contra as Big Techs. Eu também trabalhei em várias. Mas eu ainda tenho alguma dificuldade de garantir que aquele termo de uso está sendo respeitado, e eu não estou duvidando do ponto de vista jurídico. Mas o modelo ainda está aprendendo, né? Tem pesquisas empíricas e no mundo acadêmico que falam que esse retorno volta, né? Você não consegue isolar esse dado que você está subindo quando você está falando de uma IA generativa que treina com o próprio dado sintético. Quando a gente entendeu inteligência artificial generativa, a gente ficou assustado, assombrado de precisamos dados. Dados é a matéria-prima. Garbage in, garbage out, não? Isso é um fato. Mas nós, como agência de branding, de inovação, nunca guardamos dados. Nunca os guardamos, nunca estruturamos os dados. E falamos, o que vamos a fazer se queremos usar inteligência artificial generativa amanhã? De repente surge primeiro, oye, Big Data, todo mundo fala de Big Data, a gente começou a falar Small Data. Vamos a primeiro estruturar, organizar os poucos dados que temos de nossos clientes, de nós mesmos. ¿No? Vamos a taguear esos dados, porque si los LLMs, los ChatGPTs, Clouds, tienen 99% del conocimiento del mundo, nos vamos a diferenciarnos y alucinar menos con esos dados. Eso fue lo primero. Lo segundo fue, a ver, todos nuestros concurrentes van a estar usando, ¿no? Y también nuestros clientes. Y nuestros clientes comenzaron a pedirnos procesos que duraban 8 meses, en 4 semanas o menos. ¿Qué es la inteligencia aumentada para nos? Para nos es la suma de la inteligencia sintética. Alabanquemos el poder de poder estar conversando con un LM, más tenemos que sumar la inteligencia aumentada, y es la inteligencia humana. Y es la suma de la inteligencia humana con la sintética lo que te da esa inteligencia aumentada, donde el humano va a saber refinar, va a saber reconfigurar essa resposta sintética para criar algo muito mais poderoso, algo muito mais efetivo. Recentemente teve o SXSW, né, um grande evento, e teve lá uma apresentação que eu achei curiosa. Um representante de uma grande empresa disse o seguinte: eu não cobro os meus fornecedores por ter ou não ter AI, para mim tanto faz. O que eu entendo no momento agora com a existência de AI é que dá para ele me entregar mais rápido, melhor e mais barato. Se ele conseguir essa eficiência com ou sem AI, para mim tanto faz. E ele ainda falou, e aí eu vou voltar para a provocação lá da empresa que foi a farsa, tal, mas ele falou o seguinte: se ele entregar o que eu preciso sem AI versus ele vir aqui fazer um pitch que a empresa é toda AI e nada mudou na minha entrega, eu prefiro que ele não tenha AI.
E aí, ao mesmo tempo, essa empresa, né, que deu toda a confusão foi porque ela prometeu. Então, o que eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é interessante, que é o seguinte, o que vai atacar empresas de hoje em dia, a sua, a minha, a de vocês, com AI, não é a urgência de você assinar AI no sobrenome. É o seguinte, pense que o seu cliente vai querer que você faça melhor, mais rápido e mais barato. A AI é uma alternativa. Então, para você que está começando, pense em fatores como esse. Qual o problema? Não seja apaixonado pela tecnologia. O que eu quero com o seu produto? Qual vai ser meu diferencial competitivo? Eu serei o winner nesse mercado? Ou eu serei um follow? Ou, último ponto é, qual é o meu próprio pão? Como é que você quer falar e vender algo que você não usa? É a mesma coisa o cara quer vender um carro. Você quer vender um carro e não dirige, irmão? Pô, qual a confiabilidade? Como é que você vai ter propriedade? Eu, particularmente, não consigo vender o que eu não uso, o que eu não acredito. Acho que a minha dica mais prática assim, é terceiriza para AI aquilo que você é ruim. Tá? O que você é muito bom, não corre o risco. Porque provavelmente esse é o seu diferencial. Então, talvez nesse início, tem tanta coisa para fazer, e eu lembro que há 10 anos atrás você vira tudo. Eu sempre fui programadora, eu sempre fui técnica, apaixonada pela tecnologia. E aí você se vê tendo que fazer gestão de pessoas, tendo que fazer marketing, tendo que deliberar sobre quem contrata, quem não contrata, como que é a cultura. E eu lembro que, para mim, foi muito desesperador ter que calçar esses sapatos todos. Eu acho que se eu começasse a empreender hoje, eu terceirizaria uma boa parte disso. Talvez eu não tivesse aprendido tanto, mas eu tentaria otimizar essa parte que eu sou, que era difícil para mim, sabe? Maximizar essa possibilidade de conseguir equilibrar todos esses pratos. Então, hoje a gente já tem AI para isso, né? Então, nunca foi tão possível um empreendedor dar conta de tantas coisas, mas terceiriza para AI aquilo que você não é tão bom. O que você é bom, confia que você vai fazer melhor do que qualquer inteligência sintética. E eu gosto das palavras importam, né? Eu sou gêmea, e a minha irmã gêmea é idêntica. Ela é linguista e ela fala muito desse poder das palavras. Eu acho que a gente acabou, sim, vai descendo com esse lance de inteligência artificial e, na verdade, a gente está vivendo um plágio sintético. Essa frase, obviamente, não é minha, é do Jaron Lanier, que é um pensador que eu gosto muito de acompanhar. E ele fala, cara, quando você põe como plágio sintético, não fica tão romântico você falar que a sua empresa, né, é uma empresa que faz plágio sintético de dados de... Fica ruim. Mas traz para a gente um pouco da realidade, a gente não se envaidece, sabe? Então, acho que a minha dica para quem está começando vai nesse lugar. Un poco compartilhando nuestra historia, ¿no? Como una agencia. Y lo primero que hicimos, los dados son muy importantes, preciso construir mis propios productos. Nossa, preciso comenzar a contratar ingeniero de dados, cientista de dados, un developer. Y a gente, nossa, tenemos que mudar la agencia. Primero lo que aproximamos fue, testamos, hay una plataforma brasileira que se llama The Crowd. A gente puede contratar funcionarios con esas especialidades durante cierto periodo. Vimos que dio certo. Hoy la empresa, 10% da empresa, de esas ciento y tantas personas que somos, son cientistas de dados, ingenieros de dados y developers. Entonces, a 3 años, si me hubiesen preguntado, ¿você teria esse tipo de funcionários em sua empresa? Não, somos uma agência de branding. Mas hoje temos. Por quê? Porque dimos essa virada. Então, a primeira dica, tentar ver, oye, qual é o tipo de pessoas que você precisa na sua empresa, visando o valor e o problema que você quer resolver. Segundo, é, oye, como posso alavancar ferramentas que estão lá, concordo, que terceiricen o que te permitan ser mucho más poderoso en lo que estás haciendo el día a día. Oye, de repente yo soy apasionado por personas sintéticas, por agentes sintéticos. Oye, de repente, y no estoy hablando que eso sea un agente sintético, pero son cosas simples donde yo puedo simplemente, personas normales, entrar al ChatGPT, crear un agente que le llaman customizado, que no es un agente, mas es un agente que age como si fuese X persona, para crear el de planning, para crear el de ventas, para crear un consumidor, para crear cualquier tipo de funcionario que te va a ayudar a dar dicas. Y sí, definitivamente concordo en el plágio sintético, mas cuando você lo reconfigura, cuando você reconfigura esa respuesta, você está creando algo nuevo. Esa es la creatividad.
Entonces, nesse sentido, você pode usar elementos como esos agentes customizados, ChatGPT, ou de repente usar Cloud, ou usar Bolt, usar Bubble para estar criando um MVP de um sítio, de uma ideia que você tem, que você cobrava certos centos de reais, não? Ou também usar um notebook LM para poder, oye, todo o feedback que estou recebendo de mi marketplace ou de X coisa, oye, lo coloco en ese notebook LLM de Google para poder estar chateando y estar entendiendo, oye, cuál es el feedback que estoy recibiendo del consumidor. O sea, hay ferramentas que hoy podemos estar alavancando para poder transformar el día a día de un emprendedor que está queriendo comenzar, en que difícilmente vas a tener un experto o un consumidor 24/7 aquí. Alavanca essas ferramentas para poder ter ideias de como poder construir essa empresa, esse valor que você quer. Ainda não era tão hype, mas a gente já estudava muito a transformação digital e como ela ia afetar as pessoas. E aí, em 2019, a gente começou uma ONG chamada Social Mastertech, SOMAS, nessa tentativa de colocar a tecnologia não mais como um parâmetro de desigualdade, porque eu tenho, apesar de ser muito positiva e amar a tecnologia, eu tenho desafios pessoais assim de imaginar como é que vai ser num país como o Brasil a gente substituir a base da pirâmide e não dar formação. A gente não consegue resolver problemas com uma variável, pessoal. A gente está no PISA, né, que talvez seja o maior parâmetro que a gente tem. Como é que eu faço para que uma criança que não tem acesso a uma educação de qualidade, de base, vá ocupar esses novos empregos que vão surgir? Então, eu vejo um cenário distópico nesse sentido, assim, onde a gente vai encarar uma crise de hiperrealismo, a gente fala, né, essa pessoa sequer vai saber distinguir se isso é verdade ou não, se isso é bom ou ruim, e aí vira uma massa de manobra muito fácil, né? Você tem que ser responsável por essa pessoa que você está desempregando. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso incha muito e aí deixa mais desafiador ainda a nossa vida como empreendedor e empresário. Mas eu tenho preocupações cotidianas quanto a isso, assim. E eu vejo um caminho importante de regulamentar algum nível de replacement dessas pessoas que vão ficar pelo caminho. Acho que predominância humana é o que cada vez mais prevalecer. E o Brasil tem um cenário, na minha leitura, acho que os positivos são os campeões na vida. Eu sou positivo, por natureza. Acho que o nosso país, o mundo tem um reset. Eu acho que tem oportunidades de negócio, principalmente de vantagens competitivas que a indústria brasileira e vários outros setores podem se beneficiar para que a gente volte ou seja de alguma forma competitivo. A minha leitura é que vão surgir muitas oportunidades. E a criatividade é algo que é fundamental. E o brasileiro, modéstia à parte, tem de sobra. E eu vou me arriscar aqui de moderador dar uma recomendação que muitas vezes as empresas, o primeiro movimento que fazem com AI é querer substituir suas equipes por AI antes de tentar empoderar as equipes por AI. Então, às vezes, a empresa trava, não pode usar GPT, não pode aquilo. Um belo dia traz uma consultoria de fora e fala assim, traz AI e manda todo mundo embora. Por que não faz ao contrário? Imagina se você empodera o seu time, que já entende do seu negócio, sabe o que faz, tem os dados, empodera ele, você pode crescer o seu negócio, ao invés de tentar substituir e tal. Talvez seja uma alternativa. Lembrando que o Brasil tem dezenas de milhões de pessoas analfabetas e que talvez ainda consigam empregos que podem contornar isso, mas se a evolução do alfabetismo for você ter ali um conhecimento de AI, talvez isso tenha um cenário um pouco mais desafiador. Mas é isso, obrigado, Alex, valeu, Camila, Léo. Espero que tenham gostado.